E aí estava chegando perto do aniversário dele, que era em julho. E aí ele falando assim, eu quero um presente de aniversário. Quero um presente de aniversário. E o tempo inteiro falando isso. E aí ele foi e falou que ele queria um beijo de presente de aniversário. E se eu desse. E aí ele começou a, tipo, criar alguns tipos de chantagem. Se eu desse um beijo, ele ia fazer tal coisa. Ele ia deixar eu fazer tal coisa na minha escola. Coisa simples, sabe? E aí acontece, chegou o dia do aniversário dele e eu já acordei com ele me beijando na minha cama. Aconteceu quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, eu sofri um abuso sexual de uma pessoa que não estava dentro da minha família, mas era um contato de uma pessoa da minha família. E quando isso aconteceu, eu lembro de ter saído da casa onde tudo aconteceu, entrei no carro com meu pai, eu contei o que tinha acontecido em termos de criança, falando, aquele moço ele abriu minha braguilha da minha calça, fui contando, e eu lembro do meu pai ficar muito bravo, esmurrar o volante do carro. E aí que eu entendi que tinha alguma coisa ali que era uma questão, que era um tabu, que deixava os adultos nervosos, e eu sabia que eu estava me sentindo incomodada. Estava começando a fazer as aulas práticas de direção. E o moço que estava me ensinando punha muita mão na minha coxa. Mas ele punha demais a mão na coxa, sabe? Pegava a mão junto para trocar a marcha, assim. Então foi algo que na época eu não entendia. Não, ele precisa pegar minha mão para trocar a marcha, mas eu já tinha aprendido a trocar marcha, não precisava toda hora, assim. Então hoje eu consigo ter um pouco mais de clareza que aquela situação foi diferente. Alguma coisa ali foi diferente, estava desconfortável. Essa questão do corpo da criança como um território livre, né, como uma terra de ninguém, né, como se fosse um território que ninguém habita. Então acho que tem um pouco a ver com essa questão do colonialismo, né, ainda essa mentalidade de que o território que não é de ninguém, ele é um território que pode ser explorado, né, que pode ser habitado de qualquer forma e que é um território que está livre para qualquer tipo de ação nossa, né. Então eu acho interessante pensar os corpos como territórios e as categorias de corpos como territórios, né. Então os corpos das crianças, os corpos das mulheres. Quando a gente fala de abuso sexual, nós temos duas maneiras de ver essa questão, né? Uma maneira pensando nesse fenômeno do ponto de vista criminal, do ponto de vista de crime, né? E isso é previsto por diferentes leis em diferentes países, de formas diferentes, e no Brasil tem toda uma forma de se fazer essa definição para os crimes sexuais. Aliás, há um capítulo específico no Código Penal para os crimes contra a dignidade e contra a liberdade sexual, mas existe também uma forma de falar sobre o abuso e a violência sexual de uma maneira, vamos dizer assim, mais clínica, né? De uma maneira não dentro do campo da vitimologia ou do campo da criminologia. E aí o termo abuso e violência sexual são termos muito mais apropriados, muito mais relacionados à situação clínica dessas pessoas. E as definições podem ser muito diferentes, podem ser definições mais amplas, como aquelas que são colocadas pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ou definições mais específicas dentro do campo de determinadas áreas, como, por exemplo, da psicologia, da saúde pública e assim por diante. Mas, de uma maneira ou de outra, nós estamos falando de toda e qualquer forma de contato sexual entre duas pessoas, independente de suas idades, onde esse contato sexual ele não recebe autorização, ele não recebe consentimento. E mesmo sem o consentimento, esse ato sexual, esse contato sexual é imposto para essas pessoas e normalmente, pensando muito até, fazendo um certo link com a legislação brasileira, esse contato sexual ele é imposto ou se utilizando de uma grave ameaça ou se utilizando de uma força física, de alguma forma de violência física. De uma maneira geral, a gente pode dizer que os crimes sexuais no Brasil, eles estão previstos dentro desses parâmetros. Mas existem também situações que nós precisamos
considerar, como, por exemplo, situações onde não há uso de força física, não há uso de ameaça, e mesmo assim nós estamos falando de formas graves de abuso sexual, e isso vai ser mais frequente entre crianças, por exemplo. Então aí nós estamos falando de casos, de situações de abuso sexual entre um adulto e uma criança, ou entre um adolescente, né, com uma grande diferença de margem de idade com aquela criança, onde se utiliza não de uma violência, não de uma ameaça, mas se utiliza de uma série de mecanismos, e às vezes mecanismos muito nefastos, para se conseguir envolver aquela criança dentro de um jogo sexual. Muitas vezes sem que essa criança consiga sequer perceber que ela está sendo de alguma maneira utilizada, de alguma maneira ela está sendo envolvida nesses atos. Mas as definições são muitas, né? O que a gente precisa entender, sobretudo, é que quando se fala de abuso ou de violência sexual, a gente está falando de uma gravíssima, de uma intolerável, de uma brutal violação de direitos humanos e também, dependendo das circunstâncias, de direitos sexuais e de direitos reprodutivos, né? Então, onde não há consentimento, né, uma relação não consentida, ela é uma relação, portanto, abusiva. Eu acho que tem uma dimensão mais óbvia, né, que a gente pensa abuso sexual, que é isso. O tocar ou penetrar no corpo do outro, digamos assim. Penetrar no seguinte de tocar mesmo, chegar no corpo do outro sem consentimento. Mas eu acho que tem para além, sabe assim? Tem que pensar nesse contexto, nessas diferenças hierárquicas, porque a gente pode ter situações abusivas e que pode ser, sim, um abuso sexual se a gente pensa em questão de que um polo é muito vulnerável, sabe assim? Ou sem escolha, ou realmente essa dimensão de vulnerabilidade mesmo, né? De não ter elementos para poder sair daquele contexto, poder fazer algum tipo de escolha. E aí, realmente, também acho que para mim configura uma relação de abusos. Porque abuso sexual pressupõe de que você está abusando de uma coisa que tudo bem fazer, mas você faz muito, entendeu? É como o abuso do álcool. Tudo bem você beber socialmente, mas o abuso do álcool é você beber muito, toda noite, enfim. Então, que, na verdade, o abuso sexual, ele não é um abuso. Ele, por si, não pode acontecer, né? Nunca. Você não pode nunca ter relações com uma criança, você não pode nunca passar a mão numa criança, passar a mão em alguém sem consentimento, beijar alguém sem consentimento. Eu acho que a gente não pode colocar a violência em graus de intensidade, porque o que é uma violência, aquilo fere, né? Fere a mim, né? Então, quando eu era criança, uma pessoa da minha família, depois eu já com 17, 18 anos, num espaço público, um senhor de idade. Então é muito louco como as situações de abuso, elas aparecem assim das formas mais inusitadas, que a gente menos imagina, né? E o caso clássico é quando acontece dentro da família, que é teoricamente, idealmente, onde menos se espera, né? Eu acho que tratar de qualquer tema que está acontecendo na sociedade torna aquilo consciente. E tornar consciente é uma forma preventiva. Sexualidade. Educação. Tabu. Culpa. Proteção. Violência. Se eu lembro de ter visto educação sexual na minha vida escolar. Eu lembro de uma aula perto da 6ª série que o professor de ciências foi começar a falar sobre, né, órgão reprodutor masculino e feminino, e dentro da classe, né, lá na escola, 42 alunos, virou mais piada, assim, mais uma forma de gozação do que uma aula, né? Não era com esse nome, mas eu lembro nas aulas de biologia, muito relacionada a isso. Mas não tinha nada concreto e nem formal de educação sexual. E a gente tinha períodos específicos para falar sobre esse assunto, também não era utilizado o tema educação sexual. Na minha escola também era bem pouco, mas eu lembro de um dia ou 2 dias que na aula de leitura, na biblioteca que a gente tinha, a professora falou que era sexo pra gente. Falou como que acontecia, que existia o pênis, que existia a vagina, que existia a penetração. Em uma aula de educação religiosa, a freira, que dava aula pra gente, ensinou um pouco sobre educação pra sexualidade, assim. Então ela levou uma banana, eu lembro, levou uma camisinha, ensinou como colocava.
mas todo mundo lidava um pouco na zoeira, né? Porque acho que era uma coisa muito constrangedora para crianças naquela idade que até então não falavam disso em espaço nenhum. E de repente vem uma freira com uma banana e uma camisinha tentar falar sobre sexo pra gente. Eu acho que era um ambiente muito constrangedor e ia para essa coisa da piada. Falar de educação sexual, muitas vezes a gente entende como algo biológico e muitas vezes as escolas tratam nessa perspectiva, né, de trabalhar a educação sexual nas aulas de biologia e relacionado muitas vezes às doenças, pensando como educação sexual, às vezes trazendo até no lugar do medo. Você não traz no sentido da proteção, do cuidado e do autoconhecimento. E muitas vezes que a gente fala de educação sexual, a gente retira a infância dessa discussão. A gente também acha que é um espaço de inconsciência, esse espaço da infância, né? Que não é o espaço que constrói memória. Então, ele nem vai se lembrar. A gente furou orelha, né? Tem essa justificativa do porquê que a gente furou a orelha das crianças, dos bebês. É porque eles nem vão ter essa memória depois. Então, tudo que acontece ali meio que fica guardado num baú escondido, né? Como que eu definiria educação sexual? Eu gosto muito de um termo, na verdade, que eu uso, né, que é educação para a sexualidade. Nem é educação sexual, né? Educação para a sexualidade, né? Porque é pensar que, assim, acho que a gente tem que entender que a sexualidade é uma dimensão constitutiva de cada um de nós, né? E é uma dimensão constitutiva em que a gente, na verdade, vai aprendendo, né? Então, vai aprendendo determinados parâmetros, determinadas normas, determinadas moralidades, que é o que conduz a gente no mundo, né? Então, pensar numa educação para a sexualidade é pensar desse ponto de vista, sobre uma dimensão de diversidade, de pluralidade, de compreender que não é algo que é inato, que nasceu com a gente, mas que a gente precisa de suporte, de aprendizado, né? De discussão, de debate sobre como lidar com a dimensão da sexualidade nas nossas vidas, né? E desde pequeno, né? Então, se eu pensar em educação para a sexualidade, é algo que teria que ser na formação do indivíduo, né? Educação sexual também é um espaço onde nós ensinamos a criança, onde nós munimos a criança e o adolescente de conhecimentos e criticidade para identificar situações de vulnerabilidade que possa estar acontecendo, para saber que existe essa possibilidade, que eles podem se defender, podem buscar ajuda e podem, muitas vezes, conseguir evitar. Então, assim, educação sexual é um espaço, é a oportunidade para levar a criança e ao adolescente esses conhecimentos para que eles possam se defender, né? E não serem vulneráveis e evitar serem violentados sexualmente, né? Então, é todo esse espaço, é um espaço também para aprendizado em torno do corpo e da sexualidade, dos relacionamentos humanos, para as pessoas viverem bem a sua sexualidade, com liberdade, prazer, alegria, respeito. Educação sexual é também, minha gente, oportunidade para o desenvolvimento moral, o aprendizado do respeito a si e ao seu corpo, respeito ao outro, justiça, igualdade, fraternidade, amor, respeito. Então, na educação sexual faz parte toda a formação moral também. Falar em educação sexual é, sobretudo, admitir que a sexualidade existe, admitir a sua existência e que nós precisamos lidar com ela. Agora, num mundo que se entende absolutamente conservador com certas questões, a sexualidade passa a ser muito mais uma dificuldade, muito mais um problema para as pessoas do que propriamente parte de um processo natural da vida de todos nós. E por que é importante a questão da educação sexual? Porque ingressar nesse mundo, né, e estar nesse mundo, dentro do campo dessas relações, é algo que vai se construindo e as pessoas vão sendo socializadas ao longo do tempo. Eu acho que a educação sexual ele é um tema essencial para ser trabalhado na sala de aula, na equipe de professores. É um tema da escola, que diz respeito ao desenvolvimento de cada um, né, diz respeito à sexualidade, que é a parte da vida de cada um. E acho que a gente está num ponto que a gente precisa vencer todos os tabus e constrangimentos que a gente sente ao falar sobre esse assunto,
porque é um assunto urgente que a gente precisa caminhar. Mas acho que o entrave, não sei se é tanto a formação ou mais a atuação, né? Acho que quando a gente vai para o campo mesmo, quando a gente vai para as instituições, acho que aí começa o entrave, assim, de como trabalhar esse tema de forma mais ampla. Eu penso que na formação inicial, no geral, a gente tem mais liberdade e mais autonomia para trabalhar com esses temas, com os estudantes que estão na formação inicial, de professores. Mas na formação continuada ainda é um entrave. Ainda é um entrave, assim, no sentido de que não é um tema trabalhado com toda a sua profundidade e com toda a complexidade que ele merece, né? Eu acho que é um tema que precisaria ser trabalhado, ser revisto, porque ele vai... Muitas vezes ele é um problema na escola, ele é um tema que dificulta a conversa, né? Ele não é um tema que dá espaço para que algumas coisas apareçam. Porque, né, acho que muita gente traz também concepções do senso comum do que é educação sexual, né? Então, acho que precisaria ser trabalhado de um jeito mais... com toda a complexidade que ele merece. Acho que não é um tema simples, é um tema que precisa ser estudado, né? Então, a gente precisa ver que conceito, que referencial, ou pelos próprios documentos que a gente tem, pelos documentos oficiais, como a BNCC, por exemplo, entre outros. Mas é um tema que precisa, acho que, de um trabalho mais sensível na formação continuada. O índice de gravidez na adolescência, ou melhor, o índice de meninas grávidas, 10, ou não é nem adolescência, é criança, o índice de crianças grávidas com 10, 11, 12, 13 anos é alto e está crescendo cada vez mais. Então, é muito triste de ver que as escolas, a situação atualmente é essa, as escolas estão investindo pouco, muito pouco, não estão preocupadas muitas com a questão mesmo dessa formação moral, afetivo e com o aprendizado em torno da sexualidade. É uma pena. E não é por culpa, não podemos culpar, obviamente, as escolas, né? A equipe pedagógica das escolas, a direção, lógico que tem também sua participação, mas isso é um caldo cultural, né, de uma repressão que vem lá do começo do século passado, né? Tempo da repressão militar, uma série de discursos muito religiosos, e a gente vê que está faltando esse entendimento por meio das equipes pedagógicas, os gestores, né, da escola, né? Falta a eles esse entendimento, essa compreensão, falta muito nos currículos universitários, que o tema da sexualidade, da diversidade sexual, da educação sexual, da prevenção ao abuso, ser tratado. Falta muito que isso tudo seja tratado no meio universitário. É lamentável isso. E, então, de forma geral, as escolas do Brasil, na sua grande maioria, cuidam muito do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento intelectual dos alunos, da formação para o trabalho, da formação para o meio universitário, mas não fazem a preparação para a vida. Eu acho que a gente tem um abismo para superar, assim, sabe? Entre o que a gente gostaria de levar para os adolescentes, no sentido de oferecer informação e convidar a reflexão, né, sobre esses assuntos todos, sobre o próprio corpo, sobre o autocuidado, sobre o cuidado com o outro, sobre consentimento, né, que eu acho que sempre que a gente trata de educação sexual, na minha opinião, talvez esse seja o principal tópico, assim, consentimento. Eu acho que quando os adolescentes entendem isso, internalizam isso, muita coisa se resolve, né? Inclusive a questão do abuso. Que eu penso que ao mesmo tempo que é função da escola, sim, oferecer chave de leitura, uma lente para a gente reconhecer que vive numa sociedade machista, num patriarcado. Quando a gente aborda esses temas em aula, vem transbordar questões que perpassam a pedagogia. Então, eu acho que é uma questão que, assim, a escola precisa instrumentalizar, ajudar as pessoas a entenderem o sofrimento que elas passam. Só que a escola não vai dar conta disso. Então, a escola precisa ter uma rede. Eu acho que isso é muito importante,
Porque não dá para você transformar uma questão que é social em cunho simplesmente pedagógico. É como que o pedagógico fornece lentes de leitura, porque a mudança ela vai ter que ser lá na sociedade. A gente precisa trabalhar com a criança num diálogo verdadeiro, respeitando a inteligência da criança, né, quando a gente conversa de maneira verdadeira, e prepará-la para poder não ser vítima de violência sexual. E para poder, porque muitas garotas também, daí tem namoros que são namoros dominadores, né, uma relação assim de dominação. Então a gente precisa ensinar desde pequeno tudo isso, e é um ganho para a vida, né, o que a gente ensina.